insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é o que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Irmãos, falo com homem, como um homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança, já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Acho que é tutor isso aqui, aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
o que Paulo aqui traz para esses irmãos, para essa assembleia, as assembleias da Galácia aqui, né, não é obviamente nada novo, mesmo porque eles havia os instruído sobre todas essas coisas, né, mas pela presença daqueles mestres que estavam estabeleceram entre eles ali, se introduziram no meio deles, como ele disse, né, tentando espiar a liberdade que eles tinham em Cristo, fazendo-os voltar para a lei como uma condição para que eles pudessem receber a bênção de Deus, estabelecendo a base da lei, né? E assim, obviamente, negando a eficácia da obra de Cristo, né? E eles não se deram conta de tal coisa, por isso que ele diz, né? Quem vos enfeitiçais? Então, Paulo ele se mostra extremamente surpreso por aquele novo andar, né? Vamos dizer assim, daqueles irmãos que estavam até então caminhando bem, até então seguindo o caminho da fé e retroagiram, né, para algo que era extremamente desonroso, por assim dizer, sobre tudo que foi estabelecido, né? Porque eles começaram, então, esses homens, a tentar estabelecer uma nova base, né? E nós sabemos que a única base, o único fundamento para que a bênção chegue até nós é a fé. Eu quero poder ler um texto aqui em Romanos 4, do verso 1 ao verso 12, tá? Para trazer clareza sobre isso. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos que creem, estando ele também na circuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Então, irmãos, Paulo que estabelece a base, né, como eu falei, esse fundamento pela qual, né, nós alcançamos a bênção de Deus, né? Obviamente, pela fé, né? Tanto que ele trata que Abraão, que ainda né, reputado tão entre os judeus ainda hoje, né? Mas que ele que recebeu da parte de Deus a promessa, e isso aconteceu 430 anos antes que a lei fosse promulgada, né? E por isso que diz aqui, ainda na incircuncisão, né? Ele então recebeu a promessa, né, da parte de Deus. De maneira que esse entendimento, né, joga por terra todo aquele raciocínio de que se é possível a permanecer, né, nessa bênção, observando fundamentos fracos, né, rudimentos, né, a gente vê até no capítulo 4 de Gálatas, no verso 9, Paulo diz assim, mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez
a esses rudimentos fracos e pobres aos quais, de novo, quereis servir. Né? Então, assim, quando se fala em a observância de regras da lei, né, para o crente, né, como eles estavam aqui fazendo, eles conheceram a verdade, e essa verdade foi apresentada por Paulo, né, durante o seu ministério. Eles retroagiram, né, em algo que algo que é desonroso, porque aí estabelece uma nova base em que o homem, né, pelos seus feitos, possa alcançar, assim, o favor de Deus. Né? Paulo diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, Paulo lembra esses irmãos aqui, né, exatamente, que aqueles que buscam a justificação, né, pelas obras da lei estão sob maldição. Então, tem aqui um texto de Deuteronômio 27, Deuteronômio 27, verso 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. Então, a lei exigia da parte do homem como que uma contrapartida, né? A lei estabelecia algo e o homem deveria, então, cumprir a lei. Mas deveria cumprir toda a lei, né? Ainda que algo, né, que ele não cumprisse, ele seria, então, tido por maldito. Né? Na verdade, aqueles que estão sob a lei, estão sob maldição. Naqueles que se apegam à lei na intenção de se justificar, né, pelas obras da lei, estão sob maldição. Então, mas a lei, então, ela estabelece algo, né? Mas, por outro lado, ele não dá poder ao homem para poder cumpri-la. Então, ele não concede vida ao homem, né? Então, aí, a lei veio, então, como nós aprendemos aqui, né? Que no verso, ele fala assim, quer ver? Ele fala sobre, Paulo, nesse capítulo 3 de Gálatas, vai falar que eu não estou encontrando aqui. Mas exatamente, ele fala sobre essa questão, né? Então, a lei deve ser, então, cumprida. Mas como o homem não tem capacidade para tal, não tem poder, né? Mostra tão somente a ruína em que o homem se encontra. E, para tanto, ele carece, então, da intervenção de Deus para que o homem, então, possa usufruir dessas bênçãos da parte de Deus. Né? Então, só mostra a incapacidade do homem em ser justificado, em se justificar ou se auto-justificar. E aí a lei, então, revela, né, de forma muito clara essa incapacidade do homem para tal. Né? Aqueles que querem viver sobre a lei para se justificar, então encontram-se no terreno de maldição. Né? Então, aí nós vemos a graça de Deus operando, né? De maneira que é algo que parte do homem. Né? Então, tudo provém de quê? Vem da promessa. Da promessa que foi feita a Abraão, né? A parte da lei. Né? Porque a lei, então, ela exige uma contrapartida do homem. Ao passo que a promessa foi feita por Deus a Abraão, né? E é algo que independe da ação do homem. Né? É a graça soberana de Deus em ação, né, para operar na vida do homem, independente daquilo que ele possa fazer. Então, a graça de Deus
pela promessa, então, coloca o homem à parte, né? De maneira que o homem não tem nenhuma glória, né? E os homens, obviamente, isso, do ponto de vista da carne, é algo terrível, né? Porque o homem, ele sempre quer ter alguma glória, né? Ele quer ter reconhecimentos pelos seus feitos. E por isso que é tão atraente, né, essa questão de obediência pelas obras, né? Porque uma vez que o homem ele 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 decide ou queira abraçar as obras da lei como meio de justificação, isso confere a ele alguma glória, né? Mas glória aqui, não glória diante de Deus. A gente está com um tempo bem delongado de silêncio. O homem que cumprisse a lei, se o irmão puder ajudar nesse sentido. Versículo 19 em Galatas 3, tem a resposta que ele fala logo: para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então, para que a lei? A lei existe por causa do pecado, né? Por causa das transgressões dos homens, né? Porque se não houvesse lei, não haveria transgressão da lei. Então, a lei foi dada por causa dos homens. De Gálatas 3, que diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Quando verificamos o que significa aio, quer dizer preceptor encarregado de educação doméstica das crianças, de famílias pobres ou ricas, ou criado grave, escudeiro, ou criado particular. Então podemos, trazendo para a palavra, então, que a lei, ela serviu para nos preparar para Cristo, ou seja, as pessoas naquela ocasião ainda não estavam prontas para Cristo, e aí a lei era para que eles fossem conduzidos até Ele, ou seja, como a própria palavra diz, né, que é condução, é como se fosse uma preparação. É isso que devemos entender? Vamos fazer uma analogia aqui, irmãos. Hoje, por que a gente tem as leis, né? As leis do nosso país, né? Leis de trânsito. Para que serve a lei, né? A lei diz para nós o que a gente não deve fazer, né? E também coisas que a gente deve fazer, né? Mas pegando esse princípio, né, do que a lei penal diz, né? Se você fazer aquilo que a lei penal está dizendo, vai ser imputada a você uma sentença, né? Então, ela traz uma condenação em si, né? E se você não fizer aquelas demandas, né, do Código Penal, né, você não vai ter nenhuma condenação, né, sobre você é declarado uma pessoa justa perante os parâmetros aqui do homem, né, fazendo analogia. Mas com a lei que Deus dá ao homem, não é dessa maneira, porque a lei, ela não pode produzir no homem vida, né? A lei, ela traz consigo essa maldição, que nem a gente vê aqui, né, no versículo 13, né, no versículo 11, 12, aquele homem que cumprisse a lei de Deus, né, ele viveria, ele seria justo. Mas ninguém cumpriu a lei de Deus, né? Tanto que todos nós morremos, né? A condenação é justamente essa, né? Não é que a gente vai ser preso, né? Pegando aqui uma analogia com a lei do homem, né? Se você descumprir uma medida penal, você vai ser preso. Senão, você vai ficar liberto.
Na de Deus é basicamente isso, né? Se você cumpre, você vive. Se você não cumpre, você morre. Ela é dada mais no sentido de como um espelho, para que a gente reconheça, né, o que é a transgressão, né? Quando no versículo 19, né, que o Ramon até leu, né, ela foi ordenada por causa da transgressão. E realmente dá a entender para a gente aqui, né, no versículo 19, no versículo 24, né, que a lei serviria para nos conduzir a Cristo. Mas em que sentido? Ela nos conduz a Cristo porque quando a gente olha para a lei, né, como se fosse um espelho, a gente vê quão suja a gente e quão condenado a gente já está. Então, ela não dá vida para o homem. O homem não pode cumprir a lei, né? Então, e esse conduzir é nesse sentido, de mostrar para a gente quem a gente é, de quão necessitado a gente é de um justificador, né? Então, ela nos conduz nesse sentido. Ela não nos aprimora para o Senhor. Não aprimora nem os incrédulos, nem os crentes. A lei não pode produzir isso. Porque Paulo está falando isso aqui, né? Para essas pessoas, né? Que a irmã até colocou uma dúvida aqui, né? Que se diziam crentes, né? Que provavelmente eram crentes mesmo, né? Mas poderia haver também pessoas que não eram no meio deles, né? Inclusive esses mestres aqui que estavam introduzindo essas doutrinas, né? Então, a lei serve para isso, né? Para mostrar para o homem o que é o pecado. Lá em Romanos 3, versículo 20, a gente vê isso, né? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. É como se Deus mostrasse assim, ó, vocês carecem de graça. Aqui está o pressuposto para a vida. Ninguém foi capaz de cumprir aqui, né? Somente o Senhor, somente o Senhor Jesus Cristo. A gente vê nos evangelhos, né, que eles tentaram matar o Senhor, não foi só naquela noite onde que Judas traiu ele, né? Eles tentaram apedrejar o Senhor, eles tentaram pegar o Senhor, mas eles não conseguiram, simplesmente o Senhor passou por eles e não aconteceu nada. Por quê? Porque era impossível que a morte, né, o retivesse, né? Por isso que ele se entregou de espontânea vontade. Porque se ele não tivesse entregado, ele não morreria. Ele estaria aqui até hoje, né? Interessante também aquela parábola que propõe, né? Também, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá sozinho. Mas se morrer, dá muito fruto. Porque se ele não morresse, ele ia permanecer vivo eternamente e as pessoas iam morrer e ele estaria aqui vivo até os dias de hoje. Mas por que ele morreu? Ele morreu para dar muito fruto, né? Para dar esse fruto agora para Deus, né? Então a lei ela tem esse papel de mostrar para nós que nós somos transgressores. Mas aí o que o homem fez? O homem colocou isso como um parâmetro para se chegar a Deus, o que não é verdade. O homem não pode chegar a Deus mediante a lei, por obras da lei. Porque é pela lei que a gente reconhece quão necessitados de graça a gente é, né? Ela nos condena. Por isso que quem se coloca debaixo da lei está se colocando debaixo de maldição. Porque é impossível, tanto para crentes quanto para descrentes, né, cumprir a lei, né? E foi justamente esse erro que os israelitas tiveram, né? Por isso, quando eu fiz a pergunta, né, se Deus pediu ao homem que ele cumprisse a lei, é nesse sentido, de que o homem cumprisse a lei para que ele possa viver. Não, Deus deu a promessa, e a promessa é mediante o quê? Mediante a fé, tão somente. E não o cumprimento da lei. E quando a gente vê que a lei é como um tutor, como esse aio, né, que vai nos conduzir a Cristo, é justamente para nos levar nessa condição de chegarmos a Ele
desse reconhecimento de quão, né, necessitados somos dessa graça, não de que eu cumpri aqui a lei, agora eu posso me chegar a Cristo, que eu já estou santificado, eu estou perfeito. Não. A gente chega a Ele na condição de doentes, né? Na condição de doentes, igual o senhor fala, né? Não são os sãos que precisam de médico, né? Mas são os doentes. Então a gente chega, né, reconhecendo a nossa miséria, a nossa necessidade por essa salvação. Esse é o princípio, né? E é só isso aí, moço, que eu queria comentar. Para ajudar a compreensão dessa pergunta, irmão, o verso 23 diz assim: antes que a fé viesse. Então, no período da vigência da lei, Paulo está falando assim, nós, enquanto judeus, né, estávamos guardados, né, como um tutor, né, que conduz uma criança. Então, nesse período, nessa vigência, né, é que eles estavam, então, assim, guardados. Até quando? Até que se manifestassem em tempo oportuno, né, e eles fossem, assim, conduzidos a Cristo. Então, essa questão desse tutor, aio, é exatamente isso, né? Esse tempo em que Paulo fala aqui é da vigência da lei. Enquanto eles estavam, no verso 23, né? Mas antes que viesse, né, a fé, antes que a fé viesse a se manifestar, ou seja, nesse tempo em que a lei estava em vigência, né, eles foram guardados, né? E a lei agiu como um tutor nesse período de vigência da lei, na dispensação da lei, até que então, no tempo determinado por Deus, eles pudessem ser conduzidos a Cristo. Falando da pergunta de Mada, eu queria só comentar, na verdade a lei foi dada por Deus, mas isso como resposta a um pedido do homem, né, em Deuteronômio 5, 27, diz assim, eu vou ler o 26 também. Deixa eu ver se está para ler antes aqui, para entender melhor. 26, porque quem há de toda a carne que ouvir a voz do Deus vivente, falando no meio do fogo, como nós, e ficou vivo. Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, né, eles falando e nos dirás tudo o que te disser o nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Então, quem disse, né, aqueles homens que disseram, que pediram a Moisés para dizer para Deus que tudo que Deus dissesse, eles iam cumprir. Ou seja, isso revela uma confiança extrema na carne, dizendo, olha, tudo que ele disser, nós iremos fazer. Deus, perfeito, jóia, fechado. Né? E aí a lei, então, foi dada para provar o homem, pelas suas transgressões, né, que ele quem ele realmente era, né? A fim de que as transgressões fossem ali, a partir da lei, evidenciadas. A partir de então, para que o homem entendesse, tivesse uma compreensão da ruína que estava sobre ele. O homem, então, se achava, né, como muitos ainda acham hoje, né, que podem obedecer a Deus, e mesmo na graça, né, pelas suas próprias forças, pelos seus próprios esforços, né? Há uns, obviamente, que reconhecem a graça de Deus salvadora, mas que negam a eficácia dessa graça para se manter em santidade. E aí se acham que para se manter salvos, né, eles precisam andar de forma correta. Então, assim, buscando novamente aquela questão da glória. Né? Então, Deus não pretendia dar a lei, né? Mas ele deu. Né? Então, ele deu aquilo que eles queriam. Eles confiavam tanto na carne, que disseram que tudo que Deus dissesse, eles iriam cumprir. Aí Deus deu a lei para mostrar exatamente o que tinha no coração do homem. Para que o homem, né, viesse a reconhecer-se pecador. Né, a fim de que o pecado ali fosse evidenciado e mostrasse a ruína, né,
que é o homem caído, né? Então, eles se achavam e entendiam que na energia da carne eles poderiam agradar a Deus. Tudo o que disser, nós faremos. Como nós podemos dizer tal coisa? Nem hoje, né? Olha, eu vou... a palavra me exorta a viver em santidade. Então, eu decido, a partir de hoje, que eu vou ser um homem mais consagrado, mais crente. Eu vou me esforçar para isso, eu vou fazer aquilo outro, e vou me dedicar tantas horas de oração, né? Então, eu começo a fazer uma lei para mim, né? Eu vou separar muito tempo, e olha que isso são coisas lícitas, são coisas boas, né? Mas quando esse meu propósito de me consagrar, né, e traz em mim, né, algum reconhecimento de que, olha, que me diferencia, que me destaca dos demais, né, é uma lei que eu estou fazendo para mim. Né? Então, assim, a sujeição, sim, é requerida, né? A santidade é requerida de nós, né? São coisas que são nossa responsabilidade, mas trazer isso, fazer isso como lei, para poder obter algo da parte de Deus, é algo que realmente desonroso e que nega a eficácia, né, da obra do Espírito em nós. Né? Então, não sei se eu consegui ser claro. Perfeito. Ok. Obrigado, irmãos. Uma coisa interessante que eu estou vendo aqui, no versículo 11, né? Até antes das perguntas das irmãs aí, vou fazer um comentário aqui. No versículo 11 fala, muitas pessoas gostam de usar esse versículo aqui, né? Até como um mantra, né? O justo viverá pela fé, né? Aí usa isso aqui como recita como mantra, como se fosse, digamos assim, eu tenho fé que eu vou conseguir um emprego, eu tenho fé, não sei o quê, porque o justo viverá pela fé. Mas, na verdade, aqui, irmãos, além de ler no versículo inteiro, né, versículo 11 fala, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. A diferença não é pela, é da fé. E eu estou vendo aqui na Bíblia literal, e é exatamente essa mesmo entendimento que dá você lendo da fé, né? E é evidente e que dentro da lei nenhum homem está sendo declarado justificado diante de Deus. Isso é evidente, porque o justo, em decorrência da fé, viverá. Então, até foi acho que Marna que falou, né, que a lei não vivifica o homem, mas a fé em Cristo, essa vivifica o homem. Essa é que traz a vida, né? Não é o cumprimento da lei, né? A busca pelo cumprimento da lei que traz justificação e vida para o homem. Na verdade, até Paulo fala, né, que quando ele teve o conhecimento do pecado, da lei, da lei, em decorrência da lei, teve o conhecimento do pecado e ele morreu. Por quê? O pecado, a lei gerou morte, né? Porque ele não consegue cumprir a lei. Em decorrência da lei, nós temos conhecimento do pecado. E com o pecado, a morte, né? Que é o salário do pecado, o salário, né? A recompensa do pecado é a morte. Então, o que nos justifica, o que nos vivifica é a fé em Cristo. Isso é que nos vivifica, né? Então, esse versículo, né? Ela fala sobre que a fé em Cristo é que nos vivifica. Né? Não quer dizer que, claro, que a gente precisa viver pela fé em Cristo, mas não é aquele mantra, né, para ser recitado achando que, não, o justo viverá pela fé, né? Então, eu tenho que ter fé e aquela coisa, né, da até usar como um termo de autoajuda, né?
Então, a questão mesmo da vivificação em Cristo, né? Estamos vivificados nele por conta da fé, da crença, né, no nosso Senhor Jesus. A partir do momento que o homem crê no Senhor Jesus, ele é vivificado. Acho que até aqui da irmã que ela colocou na pergunta, pois todos quantos Cristo fomos batizados, de Cristo vos revestistes, né? Como no versículo 27 aqui. Ela ser batizado em Cristo é apenas crer nele? Eu entendo que sim, porque a partir do momento que você é batizado, você é inserido, né, na esfera, por exemplo, batismo, né, o batismo a gente faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um batismo que nos insere na esfera do cristianismo, né? E no caso do batismo em Cristo, você estar inserido nele. A partir do momento que a gente crê no Senhor Jesus, a gente está nele, né? A gente faz parte do seu corpo, né? Que é a igreja. Então, aí, a partir do momento que a gente crê no Senhor Jesus, a gente é inserido na igreja, né? A gente faz parte da igreja dele, de Deus, né? E outra coisa, irmãos, que eu queria comentar aqui com os irmãos é que eu vi aqui um questão interessante aqui, né? Quando o senhor Paulo escreve aqui na palavra, falando sobre a questão da lei, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui no versículo 17, aí fala assim: mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma a abolir a promessa. Olha que interessante, né, que no versículo 16 ele fala, né, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de um só, e a tua descendência que é Cristo. Né? Interessante que ele fala, né, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Então, é interessante que aqui, para Abraão, ele não tinha a lei, né, para ele, né? Como até o irmão Cássio falou sobre a questão da quem foi que pediu essa lei, né? O homem pediu, né, para que uma lei para que ele pudesse cumprir ela e assim se achar justo diante de Deus. E na verdade a lei trouxe conhecimento do pecado e encerrou todos os homens debaixo do pecado, né? Aí que fala sobre a questão de que a promessa foi dada a Abraão e essa promessa é de que o descendente, né, viria, né? Esse descendente, a promessa foi dada a esse descendente que é Cristo, né? Isso fala de que a nossa justificação é totalmente pela fé. Desde o início, desde Abraão, desde lá, na verdade, desde do primeiro homem na Terra, né, de Adão até hoje, a justiça é pela fé, a justificação. Não existe justificação da lei em nenhum momento, né? A lei não traz justificação. Em nenhum momento a lei consegue trazer vida para o homem, né? Porque o homem não consegue cumprir a lei. Né? A lei traz o conhecimento do pecado, mostra, né, como os irmãos colocaram aí, traz o conhecimento do pecado. A gente reconhece que a gente é fraco, que a gente tem deficiência, né, e não consegue fazer aquilo que o Senhor nos pede, né. A gente sabe disso e tem esse entendimento através do quê? Da lei. Por isso que ele fala que a lei nos serviu de aio também, né, entrando na questão do aio, né. Nos serviu de tutor para realmente não mostrar isso. Todos nós não conseguimos cumprir, estamos encerrados debaixo do pecado e precisamos de graça, né? Ou seja, da graça do Senhor. Né? Porque se for depender da gente, nunca seríamos salvos ou vivificados, né? Porque de nós mesmos a gente não tem força, né? O homem, quando está no pecado, né, quando não crê no Senhor Jesus, ele está morto, né? Como a gente já leu lá em alguns outros textos da palavra, né, que o homem está morto. Daí o morto não consegue se vivificar, né? Não tem esse poder, essa força. Só através do Senhor Jesus que o homem é vivificado. Né?
O homem vai lá é vivificado, crê no Senhor Jesus e está vivo, né, pela fé em Cristo, né, e vivo para Deus, né, não para o mundo. Né, que tem essa questão, né, que a gente é vivificado para Deus, para estar com Ele, né, para fazer estar fazendo para fazer sua vontade, né, e buscar a Ele. Né? Essa vivificação é dada através da fé. Né? Isso nos dá a nossa esperança também, né? A nossa entendimento de que, uma vez dada, essa vivificação não é tirada, que aí é a salvação, né? Salvação em Cristo, porque tudo a gente vê, né? Tudo a gente vai falando e sempre vai levando a questão da salvação, né? Então, e a certeza dessa salvação, né? E a vivificação dada, a gente não vai morrer de novo, né? A gente é vivificado e continua vivo, né? Vivo para sempre em Cristo. Então é isso, irmãos. Achei interessante trazer isso para os irmãos aqui. Essa pergunta sobre o batismo é que o batismo não salva, né? Nós sabemos que existe uma doutrina, né, na cristandade aí, há grupos que condicionam a salvação ao batismo, né? Então, o batismo, como foi falado, ele introduz a pessoa na esfera de profissão cristã, né? Então, assim, ela se identifica a partir de então como cristão. Tem um microfone aberto aí. A partir de então, ele se identifica como cristão, seja ele falso ou verdadeiro, né? Aqueles que, então, se submetem ao batismo, eles, assim, são identificados, né? E é o que nós vemos em seguida falando, né? Que não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho, nem fêmea. Então, essas distinções naturais, elas deixam de existir. Em Romanos 6, no verso 3, diz assim: não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte, né? Ou seja, essa é a identificação com a morte dele. Então, nós temos, então, esse tempo, né? Onde, então, nós vemos que aqueles que foram batizados já vos revestis de Cristo, desses que, obviamente, que estão inseridos nesse contexto. É importante que se diga isso. Interessante também, no versículo 26, né, diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Né? Ele vem: nisso não há distinção, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, a gente tem no versículo 6, a posição, 26, perdão, a posição que a gente tem agora diante de Deus. Diante de Deus, nós somos filhos de Deus agora pela fé em Cristo Jesus. Só que perante os homens, quando nós batizamos, igual o Cássio diz, a gente tem essa posição, né, em que a gente professa, né, o nome de Cristo. Quando a gente é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, né, a gente está o quê? A gente está levantando a bandeira que nós somos cristãos agora e que nós estamos mortos para o mundo. Por isso que quando uma pessoa se batiza, perdão, irmão, quando a pessoa é batizada, né, ela está proferindo para o mundo que agora, né, ela não pertence mais a esses rudimentos, né, do mundo, né, ela se reconhece, né, morta para essas coisas, né, na morte do Senhor Jesus Cristo, né, morto para o mundo. Só que a gente sabe que não é assim, as pessoas batizam, né, continuam na sua vida deliberada, né, e as obras da fé é importante por causa disso, né, porque a fé, aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, né, eles manifestam a sua fé aos homens mediante as obras que eles fazem, né, as obras que provêm da fé. Então, é um testemunho para com os homens, né, e nesse sentido, no versículo 28, ele diz, né, se uma pessoa era judeu naquela época, era batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, ela estava se reconhecendo agora como cristão, não mais como judeu, ela não era mais judeu.
né? E nem grego, né? Agora ela estava proferindo a fé no Senhor Jesus Cristo, né? E a gente vê, igual o Cássio falou, o batismo não salva ninguém. Lá em Atos a gente vê Simão, o mago, sendo batizado, mas ele foi batizado por quê? Porque ele viu uma oportunidade de negócio ali, né? Ele viu que os discípulos, né, os apóstolos, perdão, faziam, né, maravilhas e sinais ali mediante o poder do Espírito, e ele também, né, nesse sentido, ele iludiu o povo aqueles truques de mágica dele, né? A gente vê isso também lá em Atos. Aí ele falou assim, ó, até que tem uma oportunidade de negócio para mim. Aí ele se reconheceu como cristão, né? Se batizou como cristão para quê? Para no momento oportuno ele tentar comprar o dom do Espírito, né? Ele ofereceu dinheiro aos apóstolos, né, a Pedro, para que ele também pudesse ter aquele poder, né? Para quê? Ele ofereceu dinheiro? Porque ele ia buscar o lucro através daquilo. Então, ali a gente vê claramente uma pessoa, né, que não tinha Deus no coração, né? Tanto que Pedro exorta ele a confessar a Deus aquela falha dele. Aí o que ele fala? Orem vocês por mim, né? Mostrando a total, né, desconexão com Deus. Então, o batismo ele não salva, né? Mas ele te coloca dentro dessa esfera. Interessante também, eu não lembro agora a passagem, irmãos, mas tinham alguns discípulos que eles tinham sido batizados pelo batismo de João, né? E quando Paulo vai ter com eles, né, eles nem sabiam que tinha um Espírito Santo, né? Tanto que Paulo, depois que prega o evangelho para eles, fala do Espírito Santo, depois eles se batizam agora, né, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a distinção, né, entre os batismos também. Né? Aquele batismo de João, que era um batismo que conduzia a pessoa no arrependimento, né, que aquela pessoa se revestia, né, se reconhecia como arrependido, e na época dos evangelhos, né? Agora não, Paulo trouxe essa exortação para os irmãos, pregou o evangelho, eles reconheceram o Senhor Jesus Cristo, né, como Senhor, e foram batizados agora em quê? No nome do Senhor Jesus Cristo. E agora eles não eram mais judeus, porque quando eles se batizaram no batismo de João Batista, eles eram judeus ainda. Eles não eram diferentes do que eles né, professavam. Eles batizaram e eram judeus. Mas agora, sendo batizados em Cristo, eles já não são mais judeus. Né? Eles saíram daquela esfera, né, e agora estão se reconhecendo, né, como filho de Deus, né, professando ser filho de Deus, e obviamente aqueles que assim são, né, são um em Cristo Jesus. Não são mais judeus nem gregos. Não sei se eu consegui agregar aí também, moço. Uma coisa também, irmãos, é a questão do batismo, né? Que, como os irmãos estão falando antes, é a questão, quem é batizado é inserido na esfera do cristianismo, né? Para o judeu, ele deixa de ser judeu, passa a professar tá nessa profissão cristã, né? Digamos assim, nessa esfera, né? Não quer dizer que ele é salvo, porque a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, né? Não é mediante o batismo em Cristo Jesus, entendeu? Não é mediante a fé, é mediante a fé em Cristo, né? E aquele que é gentil, que é, digamos assim, que esqueci a palavra, estava na boca e acabei esquecendo a palavra. Gentil por natureza, pagão, né? É pagão, isso. Pagão. É pagão. Aquele que não é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é pagão. A partir do momento que ele é batizado, ele deixa de ser pagão e se torna cristão. Né? Ele entra nessa esfera do cristianismo. E ele passa a crer no Senhor Jesus, que a palavra diz, né, que aquele que crê e for batizado será salvo, né? Mas quem não crê já está condenado. Então, a questão é que a pessoa tem que crer. O batismo, né, tem que ser
é bom seguir o batismo após crer no Senhor Jesus, né? Mas, né, aí vai entrar em outras questões de batismo de crianças, tal, e não vou entrar nessa área. Mas o batismo, né, só para deixar claro, né, que os irmãos até falaram, né, a questão do batismo não salva, a salvação realmente é na fé em Cristo Jesus. E esse batismo aqui que a irmã falou, né, sobre a questão do batismo, é o batismo realmente aquele que está inserido em Cristo, né, aquele que crê no Senhor Jesus, né. Tanto ele fala, pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Né? Se somos revestidos por Cristo, somos dele. Para sermos dele, temos que crer nele. Né? Então, estamos inseridos através desse batismo, do crer nele, da crença no Senhor Jesus. Agora tem outra pergunta aqui, irmãos, né, da irmã Erenilza. Ela pergunta sobre o que significa todo aquele que pendurado no madeiro. Acho que... Deixa eu ver o texto aqui. Tem aqui, acho que maldito é aquele que for pendurado no madeiro, né? O irmão pode responder, por favor? Irmã, aqui ele está falando do que o Senhor Jesus Cristo se fez por nós. Deixa eu voltar aqui em Gálatas 3. Vou ler o versículo aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aqui Paulo está citando Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, mas eu vou ler aqui a parte do 22 para a gente ter um entendimento melhor. Diz assim, se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto e pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra do Senhor, teu Deus, que te dá a herança. Aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. E o que Deus fez com o seu filho? Ele o fez maldição no nosso lugar. Lá em 2 Coríntios 5, 21 diz, né? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aqui a gente vê, né? A gente viu no versículo 22 de Deuteronômio, que é aquele que tiver pecado. Só que o Senhor Jesus não pecou. O Senhor Jesus não pecou. Então, tudo é apontado para o Senhor. Tudo é sempre apontado para o Senhor. Então, quando lá no Deuteronômio está falando que é maldito de Deus, já está mostrando o que Deus ia fazer, né, de uma certa maneira, que por mais que aquilo ali é uma sombra do que viria a acontecer, né? A gente vê isso lá em Colossenses, né? Essas figuras são sombras do que Deus ia fazer, né? A realidade, todavia, é Cristo, né? Então, Cristo, aquilo ali está apontando para o Senhor Jesus Cristo, né? Ele se fez maldição no nosso lugar ali na cruz, né? Então, é como se Deus já estivesse mostrando, assim, né? E aqui a gente vê a gente tem um entendimento por que quem é pendurado no madeiro ia ser feito maldição, né? Porque está apontando para o Senhor Jesus Cristo, né? Foi pendurado ali no madeiro, foi feito pecado no nosso lugar. O Senhor Jesus Cristo tinha pecado? Não tinha, mas ele foi feito, né? Pecar, ele assumiu o nosso lugar ali naquela cruz. Né? Então, é nesse sentido, né? A palavra fala que a alma que pecar, né, essa morrerá. Então, o madeiro é ali como um substituto, né? A morte, que era a nossa morte, porque o salário do pecado é a morte, então, o que estava de nós como condenados era a morte, então ele veio para pagar essa dívida que nós não podíamos pagar. Essa é a manifestação dessa graça soberana de Deus. E a gente possa ter também uma compreensão, o povo israelita não tinha esse costume de
de crucificar também não, viu, irmão? Isso aí foi um método adotado pelo Império Romano. O Império Romano que crucificava, né, as pessoas para colocá-las como exemplo, né, para a sociedade. Os israelitas não tinham esse costume de crucificar, né? E isso aí sempre você vê, né, como é que é a graça do Senhor, né? Desde o princípio, né, até da queda do homem, né? Deus vem apontando para o Senhor Jesus Cristo o tempo todo, né? Sempre apontando ali quando ele matou um animal e tirou o couro daquele animal e vestiu Adão e Eva, né? Sempre nos remetendo ao Senhor Jesus Cristo, ao que ele iria fazer, né, irmãos? Né? Sempre nos apontando para o Senhor Jesus Cristo, né? E quando a gente vê isso, assim, é precioso, né? É maravilhoso a gente ver todo esse zelo, né, do Pai para conosco, né? De deixar que a palavra dele, né, que realmente é um alimento para nossas almas, né, irmãos? Irmãos, bom dia. Me tira uma dúvida aí, por favor. As pessoas que viveram antes da lei, porque teve a lei para condenar o homem, que essa lei veio para Moisés. Mas antes da lei, essas pessoas que morreram antes da lei, como é que sucede isso? Irmã, interessante, né? Aqui em Gálatas 11, né? Que o Ramon até discorreu sobre isso aí, né? É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Paulo está citando um livro do Antigo Testamento, né, que é Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Estou até com ele aberto aqui. Abacuque 2, 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, desde a antiguidade, o princípio é tão somente um: é a fé, é crer, né, em Deus, crer na promessa de Deus, né, aquela promessa que foi feita a Abraão, né, e a gente vê interessante isso lá no Evangelho de João também, vê isso aqui na cabeça, no versículo, no capítulo 4. Deixa eu só caçar aqui para vocês. É, aquele diálogo que o Senhor tem com a mulher samaritana, né? A mulher diz assim para o Senhor: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Então a gente vê aqui que essa esperança ali, já, né, a promessa do Messias, né, é esse princípio da fé, né? Aqui a gente vê a samaritana, né, que ela já estava esperando, né, o Messias, né? Eu sei que quando o Messias vier, né, ele diz aqui no versículo 25, né, nos anunciará tudo, né? Ou seja, Jesus Cristo vai se revelar a ela, né? Eu sou o Messias, né? Então, é sempre esse princípio, irmã, é a fé, né? É ele, né, do princípio ao fim, é a fé em Deus, né? Igual a gente vê aqui Abacuque, um livro do Antigo Testamento, né? Onde que traz também esse princípio, né? Que era pela fé, não pela o cumprir da lei. Os judeus até hoje, eles se gabam, né, de que são que têm Abraão por pai, que são filhos de Abraão. Então, quando eles começaram a introduzir essa ideia, esses falsos mestres aqui
aos Gálatas, e assim também aos irmãos da Assembleia de Corinto, que eles deveriam circuncidar-se, é que para uma vez que eles circuncidassem e começassem a observar a lei, eles eram assim, colocados numa posição judaica, né? E assim se tornando também como obviamente que exteriormente eles colocaram essa posição judaica e como que herdeiros da promessa, né? Então, nem todo judeu era salvo, né? Que muitos pensam, não, o povo foi o povo escolhido por Deus, Israel, mas tão somente aqueles que creram, somente os crentes, os que creram que eram. Então, não era pela observância da lei. Então, assim, aqueles que recebiam, que criam, né? Esses que creram, né? Que eram dessa descendência. Esses que creram que tinham a promessa, né? Então, é pela promessa, né? Não é pela lei. Nós vemos aqui exatamente isso, que é pela promessa, não é pela lei. Aqueles, muitos deles eram tão somente, eles tinham aquelas observâncias da lei, tinham Abraão por pai, mas exteriormente muitos deles, tão somente exteriormente. Assim como hoje, há muitos que se dizem cristãos, mas muitos são tão somente exteriormente, né? Você sai na rua aí, vai encontrar um monte de incrédulo. Aí, você é cristão? Sou. Você crê em Cristo? Que Cristo veio? Eu creio. Mas é só uma expressão exterior, né? Eles não nasceram de novo. Não foi resultado da fé, né? Entende-se quando fala fé, né? Como essa manifestação, esse tempo de fé, está falando de todo esse como é que eu diria? Todo esse ensinamento, essa revelação que nós recebemos, né? Que veio manifestada em Cristo Jesus, né? Então, esses são, assim como nós também, né? Somos descendência, filhos de Abraão, né? Aqueles que creem somente, né? Então, havia muitos que eram tão somente tinham essa manifestação exterior, pública. Assim como hoje também, muitos aqueles que se dizem cristãos não são, muitos que se batizam, né, batizam na morte, mas é uma coisa tão somente exterior, né, não há uma mudança, não há uma operação da parte de Deus naquele coração, entendeu? Se a gente pegar um resumo desse capítulo 3, a gente vê que o argumento de Paulo é justamente, né, quebrar, né, esse paradigma de que a lei pode dar vida ao homem, né? Então ele começa mostrando a relação da promessa, né, que eles tinham sido, a gente é eleito por causa da promessa que Deus fez a Abraão, né? E que o princípio é o que? A fé que Abraão teve em Deus, né, que ele depositou em Deus. E ele vem mostrando, discorrendo que primeiro veio a promessa, depois a lei, que a lei não foi dada para concretizar a promessa, ela foi dada justamente para mostrar para o homem, né, quem ele realmente é. Mas o homem, o que o homem fez da lei, né? Pegou a lei como um preceito para se chegar a Deus, quando Deus já tinha prometido que ele, né, pela promessa, né, que eles seriam filhos de Deus, né, mediante a fé. Mas o homem pegou a lei e colocou isso como um princípio para se chegar a Deus, quando não é. Quando não é um princípio. Então, Paulo está justamente aqui, né, quebrando esse paradigma de que a lei pode produzir algo no homem. A lei não pode produzir nada, né? E nos mostrando que é a fé, né? Que é o princípio da fé. Que esse princípio estava lá no Antigo Testamento também, né? Quando ele fala aqui que o justo virá pela fé, citando Abacuque, ele está justamente mostrando, né, que era pela fé. Mostrando também lá que Abraão creu em Deus e foi o quê? Foi pela fé, não foi por Abraão cumprir alguma ordenança. Não. Deus chamou Abraão e ele creu em Deus e isso moveu a fazer tudo que ele fez
porque ele creu em Deus, pela fé que ele depositou em Deus, né? Então, ele está justamente aqui separando as duas coisas, né? O que é a fé e o que foi a lei. E que hoje, para nós cristãos, ela já não é. A gente não está mais sobre esse debaixo da lei, a gente está debaixo do governo do Espírito Santo em nossas vidas. E é isso que vai nos mover aqui nesse mundo. E os Gálatas estavam tentando, querendo voltar para a lei. Então, ele vem trazendo justamente, né, preparando eles, né, um capítulo argumentativo, e a gente vai ver as exortações no final do capítulo, né, quando ele exorta os irmãos a viver pelo Espírito, né, andar pelo Espírito, e não pela obediência da lei, mas agora nos colocarmos à disposição do Espírito para ele conduzir a gente nessa vida terrena. Três, vou ler, 3:21, fala assim. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados ou inocentados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, o princípio de justificação é todo por fé, né? A parte das obras, como ele fala aqui no capítulo 21, mas agora sem lei, ou a parte da lei, né? Separado da lei, pela fé, a justificação, né? Como a irmã Rita estava perguntando aí. Então, aos homens que viveram antes de Cristo, né, o princípio da justificação era o mesmo, né? Também pela fé. Fé que Deus proveria um meio de justificar o homem, né? Não as obras deles justificariam eles, mas Deus proveria uma maneira, né, que eles não saberiam que era dessa forma, né? A morte do Filho de Deus e a fé na morte do Filho de Deus, porque eles não conheciam ainda, né, a Cristo, por não ter vindo, mas eles criam que Deus providenciaria um meio de justificação, ou de inocentar o homem. E todos esses que creram nisso, né, por fé, que Deus é quem proveria uma maneira de justificar o homem, como fala aqui no versículo 25, fala: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, esses pecados impunes anteriormente cometidos eram os pecados que todos que viveram antes da cruz de Cristo cometeram, né? Então, esses que cometeram esses pecados, né, antes da cruz de Cristo, mas que, por fé, acreditaram que Deus proveria um meio de justificar eles, né, eles foram salvos, né? Então, o sacrifício de Cristo, ele abrange tanto esses que antes de Cristo creram, né, que Deus proveria uma maneira de justificar eles, que eles mesmos não poderiam ser justificados pelas obras, e no versículo 26, fala dos que creram agora depois de Cristo, né, ou na obra de Cristo, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, né, que é o tempo depois de Cristo, né, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, né? Então esses são os, por assim dizer, os depois da cruz e os antes da cruz, né?
Mas todos, tanto um como outros, como os outros, né? Como a irmã Rita perguntou, os de antes, né? Que, como eram justificados, né? Era pelo princípio da fé, né? Sempre pelo princípio da fé, não da obra. Interessante aí que o Elton pontuou, né? Igual a gente viu lá na epístola, não, perdão, no Evangelho de João, no capítulo 4, né? A samaritana, né, ela já está esperando o Cristo ali para esclarecer todas as coisas para eles, né? Então, por mais que eles não tinham esse entendimento, né, que viria, eles estavam esperando o Messias já. Estavam esperando o Messias para quê? Né? Que ele traria, né, anunciaria a eles todas as coisas, né? Então, é esse o princípio, era a fé naquele que viria, né? E a gente vê que no Antigo Testamento, que isso aí já tinha sido até esclarecido, né? Lá em Isaías 53, a gente vê, né, no versículo 11, que diz assim, né? Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, né? Mas que eles não tinham esse entendimento ainda do que o Senhor Jesus Cristo ia fazer, né? Eles criam, né, no Messias que viria, né? E o Senhor Jesus Cristo, é hoje que ele nos dá esse entendimento, né? De que era necessário que ele viesse, que ele morresse, que ele padecesse e que ele ressuscitasse ao terceiro dia para a nossa justificação, para a nossa aceitação agora diante de Deus. Não só a nossa, também como daqueles que criam nessa promessa, né? Nesse herdeiro. Que o herdeiro é o Senhor Jesus Cristo, né? O herdeiro da promessa. Igual Paulo fala aqui, né? Deixa eu ver o versículo aqui. No versículo 8, né, ele diz assim também: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos, com o crente Abraão. Mas o versículo que eu estou caçando não é esse, é o que ele fala da semente de Abraão, né? No versículo 16, que diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, não falando de muitas, mas de uma só. E a sua descendência, que é Cristo, né? Então, hoje, graças ao Senhor, a gente tem esse entendimento, né? Mas eles, naquele tempo lá, eles estavam esperando também o Messias, né? Eles não tinham esse entendimento, mas era a fé, é o mesmo princípio do começo ao fim, né? É a fé em Deus, né? Aquele que é o justificador de todo homem. Não o homem que é justificador de si mesmo, né? Mas aquele que justifica, né? Em Jó 41, deixa Jó 41, 9 a 11. Fala assim: eis que a gente, ou as pessoas, né, se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. E o outro é Romanos 11, 33
Tem um versículo também, em Hebreus 7. Acho que é Hebreus 7, 7. Vou achar aqui rapidinho. Fala assim: evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior, né? Então, a gente vê que é pura pretensão do homem achar que ele pode dar alguma coisa a Deus, né? Deus não deve nada a ninguém, porque tudo que se a gente fizer pelo princípio de obra, achando que, qualquer coisa, né? Achando que com isso Deus será obrigado a nos devolver algo, pretensão humana. E até ser muito sem noção a gente pensar dessa forma, né? Porque Deus é o Criador de todas as coisas, não precisa de nós para nada, né? Nós somos responsáveis diante de Deus, isso somos, né? Mas não temos que coagir a Deus, né, a ficar nos devendo algo, né? Nem salvação, nem bênção, nem nada. Então só para a gente meditar, né? É pretensão e loucura do homem achar que Deus pode dever alguma coisa a ele.